O Lula lançou o programa para isentar quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto de renda, só tem um problema com esse programa. Na prática, ele é um aumento de impostos no curto prazo, no médio prazo e ainda mais no longo prazo. Eu quero explicar isso para vocês, quais são os mecanismos, o que vai fazer com que no fim das contas todo mundo pague mais imposto. Eu quero também especialmente entrar na ideia de isso aqui é justiça tributária, tornar o sistema mais justo, porque essa é uma discussão muito mais profunda que eu sinto falta. Também é importante lembrar que isso aqui eventualmente vai ser engolido pela inflação e que o problema do Brasil, no fim das contas, é que a gente é pobre e a gente não tá tomando nenhuma medida real, concreta para consertar isso. A gente tá só achando que a gente pode entrar em uma autofagia como país e destruir o pouco que a gente tem e achar que isso aqui vai fazer a gente ficar rico. Que é as pessoas não entenderem o básico de economia e por que riqueza existe, por que alguns países são pobres e alguns países são ricos. As pessoas não entendem isso e acabam defendendo o socialismo. Vamos lá. Primeiro no técnico da reforma. Qual que vai ser o problema disso aqui? O problema é que o super rico vai pagar isso e é hilário que o super rico para eles é quem ganha mais de 60 mil reais por 600 mil reais por ano. Então 50 mil por mês. Quer dizer, se você ganha 8 mil dólares por mês, você é um super rico. Isso é o quanto o Brasil é pobre. As pessoas não têm noção do quanto o Brasil é pobre. A renda mediana no Brasil é em torno de 1.300 a 1.500 reais. Significa que metade das pessoas estão vivendo com menos que isso. O Brasil é um país miserável. Isso precisa ser lembrado o tempo todo, ok? Mas a ideia é, vamos isentar quem ganha até 5 mil, e isso vai ser compensado com um imposto de 2,5% escalando até 10%, dependendo do quanto você ganha. Isso aqui não é só dividendos, mas principalmente vai atingir quem ganha dividendos. Então é renda excluído, poupança, títulos. Isso aqui é de uma pilantragem. Isso aqui é pilantra, isso aqui é desonesto. Não que surpreenda do PT, mas precisa ser apontado, já chego nisso. Mas tem várias coisas que são isentas. Agora, se sua renda passou de 1,2 milhões de reais, você vai pagar um 10% de imposto mínimo de 120 mil reais, que é uma ideia de taxar dividendos no Brasil em 10%. Ah, mas é que o Brasil não taxa dividendos. Você vai ver muita esquerdinha falando isso. A refutação direta disso é que o Brasil tem o maior IRPJ do mundo. Se você puxar as tabelas de IRPJ do mundo, você vai ver que em primeiro lugar tá Malta. Isso é mentira. Eu entendo isso bem por causa da SET. Eu sempre vejo essas listas, eu tenho que corrigir a galera e falar, Malta não tá lá. Inclusive a gente atende Malta em termos de te ajudar a sair do Brasil e pagar muito menos imposto. Malta tem um IRPJ de 35% ostensivamente, porém você pode fazer uma porrada de coisas diferentes que reduzem o seu imposto para 5% porque o governo te devolve 30%. Tem um processo burocrático de ser devolvido, etc., mas por que isso existe? Para Malta não ser classificado como um paraíso fiscal. Então eles criaram 35% para ficar alto pra caramba que ninguém paga. Então o Brasil já tem o maior IRPJ do mundo, mas isentava dividendos. Então, se a gente fosse fazer uma taxação de dividendos, o correto seria não ter nenhuma taxação, porque imposto é roubo, lógico. Mas o balanceado seria reduzir o IRPJ e tributar o dividendo, porque daí isso talvez criaria um incentivo para você manter mais dinheiro dentro da empresa. Eu tenho minhas restrições sobre isso, mas não cabe aqui a discussão. O que está sendo feito? Mantém-se o maior IRPJ do mundo e vai tributar dividendo. Resultado, nós teremos o maior imposto corporativo do mundo. Se você tem uma grande empresa no Brasil, você é um otário. Não basta o fato de que nós vamos ter o maior IVA do mundo. Nós também teremos o maior imposto corporativo do mundo. Aí depois o Brasil é pobre, e a galera acha que é sacanagem dos ricos. Os ricos do Brasil fizeram uma reunião, presumivelmente não com o Lula, não estou falando desses ricos, estou falando de outros. Eles falaram assim, vamos fazer o Brasil ser pobre só de sacanagem? Tipo, de zoeira, pra gente fazer meme depois e tomar champanhe? É fascinante. E o que vai acontecer aqui? Qual vai ser o resultado disso? Quem tem esse tipo de patrimônio para receber isso aqui de dividendos, para você estar recebendo 1,2 milhões de reais de dividendos, você tem que ter uns 16 milhões de reais investidos. Você ou o seu gestor financeiro tem uma planilha de Excel fria, completamente fria. Ela não tem emoções, ela não liga para se é Brasil, se não é, ela tem porcentagens. E você vai lá e vai preencher. Agora tem 10% de dividendo nisso. E a planilha vai falar, venda tudo que você tem de Brasil e compra essa outra coisa. Fim. E
bilhões, dezenas de bilhões de reais vão sair do Brasil de investimento, que vão causar problemas econômicos. O custo da isenção é 26 bilhões de reais, que vai ser perdido de faturamento. E o governo calcula que vai arrecadar 25,22 bilhões de reais em 2026. Isso aqui é um cracudo faria uma conta igualmente precisa a essa, porque é impossível de imaginar o que vai ser. Essa conta aqui, eu acho que a conta, assim, tá bom que o PT já mentiu muito, mas essa aqui é... Se a fonte fosse um Mickey Mouse, ia ser a mesma confiabilidade. A gente não tem realmente como calcular isso. Mas digamos, cada R$1 milhão investido no mercado financeiro do Brasil gera entre 5 e 15 empregos. Esse imposto aqui vai incidir em cima de 400 mil pessoas, mais ou menos. Se 5% delas forem embora, vai ter um impacto econômico de venda de posições, de venda de investimentos, de aí, imaginando um patrimônio médio de 10 milhões de reais para cada um, que é o que você precisa ter para estar aqui de dividendos mais ou menos, dá uma venda de 200 bilhões de reais. O que gera destruição estimada, não imediata. Não é assim que eu quero vender. Mas a fuga de capital, a ausência de capital para investimento, de giro disso, vai destruir entre 1 e 3 milhões de empregos. Como cada emprego gera 128,5 mil reais, e porque eu decorei esse número de tanto usar ele, de riqueza criados por ano, dos quais o governo captura 31%, que dá uns 40 mil, isso significa que o governo vai ter uma perda, o governo federal, estadual e municipal vai ter uma perda de arrecadação de em torno de 40 a 120 bilhões de reais. Então, parte dessa galera vai embora, o que vai reduzir esse número. Depois, você vai ter toda a galera que vai fazer vários planejamentos aqui para reduzir isso. Por isso que eu falei que isso aqui é uma pilantragem. Porque se você recebe dividendos, você está investindo em empresa, você está investindo em alguma coisa que rende. O governo está falando assim, eu estou incentivando você a investir em título da dívida brasileira. Então eu estou incentivando você a tirar dinheiro de investimentos, de empresas, de imóveis e tudo mais, para emprestar pro Lula mandar a Janja viajar. Então já vai gerar uma distorção econômica também, que eu não vou nem calcular isso aqui. Mas pessoas vão remanejar os investimentos deles para tentar pagar menos. Então isso já vai reduzir esse número. Depois vai ter essa galera que vai embora. No argumento mais trivial aqui, é 40 bilhões de perda, o que joga isso para o negativo. Então já estamos em menos 15 bi no cenário mais otimista. Pode ir a uns 100 e porrada. Aliás, perto, né? Vai a 95 bi. Só que vai ter outras consequências disso. Não que seja uma novidade. A França tentou fazer um imposto nos milionários e perdeu 12 mil milionários por ano. A Noruega tentou fazer, também perdeu investidores. Tanto é que tem esse relatório aqui que é muito bom, que eles mostram que não é nem assim de Instituto Liberal, Libertário e tudo mais, é um relatório simples que discute isso, que ele mostra que na OCDE, 12 países em 1990 cobravam impostos em grandes fortunas e hoje é 3. Porque não funciona em nenhum lugar do mundo. É só ver, é legal ver os países que a Áustria tentou, desistiu, a Dinamarca tentou, desistiu, a Finlândia tentou, desistiu, a França desistiu, a Alemanha desistiu, a Holanda desistiu. Todo mundo desistiu. Suécia desistiu. Se a Suécia, a Alemanha, a Holanda, a França, etc. não conseguem convencer convencer rico a ficar lá pagando imposto, você acha que o Brasil vai? E aí vem a galera que fala assim, mas vai sair pra onde? Tá bom. Vamos lá, SET é uma empresa parceira aqui do canal, pra quem tá chegando no vídeo agora. Desculpa que esse vídeo não tá tão bom assim, mas é que eu tinha gravado uma primeira versão dele muito boa, e daí eu vi que o microfone não tava ligado. Aí eu entrei em depressão por 1h30 e voltei pra gravar a segunda tentativa. Mas a SET é uma empresa aqui, parceira do Ideias Radicais, que a gente ajuda você a sair do Brasil. Você pode pagar impostos, você pode pagar 0 imposto em cima dos seus investimentos, seus dividendos, seus rendimentos, em dezenas de países do mundo. Vamos lá, só países que a gente cobre, que de alguma forma podem ter algum tipo de vantagem dependendo do que você faz. É uma lista meio extensa.
Você tem os paraísos fiscais do Caribe, você tem que a galera vai pensando nisso, mas assim, você tem Panamá. Panamá hoje está com um custo relativamente similar ao Brasil, mas oferecendo, relativamente similar a São Paulo, mas oferecendo uma segurança muito boa, e um país que está se desenvolvendo muito bem. Você tem Geórgia, também está se desenvolvendo muito bem. Você tem Paraguai, que é uma opção mais de bolso, mais simples. Você tem vários países, Emirados Árabes. Emirados Árabes, você paga $5.500 para entrar. Você paga $5.500, você entra e não paga mais isso aqui. Você paga 0 de imposto de renda e você paga 5% de IVA. Então assim, se você está interessado em sair do Brasil, mas Rafael, eu não estou nesse patrimônio aqui. Você é o próximo. Se você não está aqui, você é o próximo. Entenda isso. Já vamos chegar nisso aqui, mas contata a gente. O link nosso vai estar ali na descrição, nos comentários do vídeo, pinado lá em primeiro para você achar. E a gente vai te ajudar a sair do Brasil. Várias pessoas vão contatar a gente. Várias pessoas dessas daqui vão contatar várias empresas. Inclusive, eu te aposto que as casas de gestão de patrimônio, as XP da vida, já estão contatando os seus clientes sobre isso. Já pegaram todo mundo que tem esse patrimônio e já falaram, tá aqui as opções. Eu tô falando isso já com informação privilegiada. Vai falhar. E aí o que acontece? Por que isso aqui vai virar um aumento de imposto? Porque quem que vai pagar esse troço? O rico vai levantar e vai embora para Dubai, para os Emirados Árabes, para o Panamá, para o Uruguai. O Uruguai é uma opção muito boa. Dividendos internacionais você consegue reduzir gigantescamente. Ok. E quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui vai pagar o resto da conta. Porque esse rombo aí de uns 50, 100 bi vai virar imposto em outra pessoa. Então assim, Rafael, eu ganho bem, mas eu não ganho isso. Cara, quando eu abrir esse rombo, 2026, 2027, seja lá o que for, vão olhar pra você e falar, agora você é o super rico. Antes o super rico era quem ganhava $8.000 por mês. Agora você é o milionário, explorador, que vai bancar essa conta aqui. E vão carcar em você. E aí vai. Ou, alternativamente, o rombo vai ficar, não vão subir impostos, vai virar déficit e nós vamos ter inflação. E aí, enquanto o rico se mudou pros Emirados Árabes por $5.500 e tá pagando 0, e 5% de IVA em todo o resto. Não tem umas caixas assim. Não, tem uns bar lá. Tá bom. Não é tão fácil tomar uma cervejinha assim. Dá pra ter tudo na vida. Agora, enquanto isso, o pobre vai estar aqui pagando a conta no supermercado. Isso aqui vai ser um aumento de imposto no fim das contas. E isso me leva ao ponto de que isso aqui não é de nenhuma forma uma reforma tributária. Isso aqui é uma compra de votos. Desculpa colocar a Receita Federal na sua cara, mas estimativa entendeu? Da Gangue Moore, PCC oficializado. Se você ganha R$5.000 de renda mensal, você paga R$335 de imposto de renda. Antes das deduções. Muita gente vai pagar menos. Então o Lula, ao dar essa isenção aqui, ele compra esse voto ao preço de R$335 por voto. Comprar um voto com Bolsa Família é 600. Ele tá comprando 2 votos pelo preço de um Bolsa Família. Tá eficiente? Você acha que esses caras são burros? Eles podem ser psicopatas, bandidos, malignos, a literal cria do inimigo na Terra feita para destruir a gente. Ok, eles são isso. Mas eles não são burros. Eles não são otários. Eles falaram, cara, é mais barato fazer isso aqui para comprar mais de 30, quase 40 milhões de votos com isenção de imposto de renda, porque a galera não vai entender, vai achar bonitinho. E depois, quando a economia capotar, a gente culpa o Elon Musk. Pronto. A gente sobe o orçamento da Globo e manda culpar o Elon Musk. Resolvido. E temos aqui o plano da reeleição do Lula. Agora, outra coisa também pontual que precisa ser lembrada é que assim, a inflação de alimentos está em 8%. Hoje a isenção é de 2.260, né? É a linha de isenção. 2.400 você já está pagando um pouquinho, né? Porque tem a dedução aqui. Bom, isso aqui vai ser engolido pela inflação em 8 anos, mais ou menos. Você acha que a tabela de imposto de renda vai ser atualizada corretamente no ano que vem ou no outro? Não vai. Isso aqui é só uma anistia temporária para essa galera. Coloca o imposto nos ricos e depois ao longo dos anos a inflação vai roendo essa isenção, todo mundo vai estar daqui 10 anos pagando imposto de renda nisso aqui de novo, mas tem o imposto nos ricos.
Então, de novo, vai ser, no longo prazo, um aumento de imposto. A não ser que coloquem um gatilho automático de correção do imposto de renda, que, se não for cumprido, o presidente é empichado e preso sumariamente. Sem sequer necessidade de julgamento. Qualquer um pode ir lá e algemar o cara e tá pago. Salvo isso, eu não acredito. Agora, num ponto um pouco maior, a burra da Sâmia tá aqui fazendo propaganda de porque tá caro fazer compra no mercado, é reflexo da crise climática. É mentira. Se ela sabe ou não, eu não me importo. Eu literalmente não me importo com a opinião de qualquer pessoa socialista. Tipo assim. Mesmo, eu desisti. Se você é um... E eu não tô falando aqui um eleitor do PT, alguma coisa assim. Agora vocês falam assim, pô, sou PSOL de carteirinha, PT de carteirinha, alguma... Foda-se literalmente tudo que você acha. Eu realmente, sinceramente, do fundo do meu coração não me importo. Agora, muita gente vai cair nisso aqui. Muita gente vai falar, a culpa é do crise climática. Deve ser porque o Elon Musk tá soltando muito foguete. Não, a culpa é do governo que tá gastando até as tampas, gerando um monte de inflação e mantendo o país pobre, de maneira que os preços de tudo sobem e você empobrece. Ou você nunca enriquece, é isso. Enquanto isso, o salário da deputada federal tá lá. Enquanto isso, a Janja viajou em segredo, que já tá... Vocês viram essa, cara? Não, vamos lá. Eu vou... A Janja viajou em segredo pro Japão. Enquanto isso, tá lá os caras gastando, passeando, entendeu? A gente tem que falar mais disso, não adianta ficar só batendo na esquerda, entendeu? O ponto é que o que o PT tá fazendo? Comprando voto e criando a narrativa de que, nós estamos cortando impostos. E percebam que isso é uma gigantesca concessão para nós que defendemos liberdade, nós aqui que estamos falando que imposto é roubo, porque é. O Lula falou, cara, qual que é a melhor forma que eu posso comprar voto? Vou fazer um corte de imposto populista aqui. Vocês percebem que ele basicamente tá falando que a gente pode ganhar se a gente só parar de ser besta? Se a gente só parar de ser burro e conseguir explicar... E isso eu tô falando assim... Eu sei que eu tô falando aqui pra vocês, mas eu tô falando isso... Pra cada uma vez que eu falo pra lá, eu tô falando pra dentro, pra mim, 85 vezes. Ok? Então só... Se vocês sentem um pouco bulinados com isso, saibam que eu estou me espancando na minha cabeça há anos por causa disso. Se a gente só fosse, assim... competente em explicar isso aqui pra população, como o Milei foi... de falar, você é pobre e tem inflação porque tem político te roubando, e conseguisse ficar batendo isso até a galera entender, a gente ganhava, porque o Lula já concedeu a pauta inteiramente. Ele foi eleito falando de churrasco, picanha, cervejinha, que é pauta de capitalismo, prosperidade, viagem, pauta de capitalismo, e agora estão cortando imposto. A gente só não ganha porque a gente não tá conseguindo explicar isso. Porque aí o Bolsonaro vai lá e faz manifestação pra falar de anistia. E aí o pessoal comenta um negócio que é... Fala assim, não, mas Rafa, você não tá entendendo que isso aqui é importante. Não. Ou você acha que você tá ignorando essas pessoas, ou vocês não ligam, vocês só ligam pra números. Eu vi vários comentários assim. Deixa eu tentar, na maior calma possível, explicar. Se a direita ficar só falando de anistia e censura de redes sociais, nós vamos perder, o Lula vai ser reeleito. O pessoal do 8 de janeiro vai continuar lá. Influenciadores, pessoas que estão defendendo a liberdade serão perseguidos e redes sociais serão censuradas. Se a gente entender que o que o eleitor médio se importa é isso aqui, por mais que ela esteja mentindo, por mais que é isso que pega e é por isso que a desaprovação do Lula está subindo, se a gente fizer isso, a gente ganha. O pessoal do 8 de janeiro consegue responder pelo que eles deveriam de fato responder, que é vandalismo e não tentativa de golpe, não sei o quê. Redes não vão ser censuradas e tudo mais. Porque se você falar só do que importa pra você, você nunca vai ganhar. Você tem que entender o que as outras pessoas também se importam e como que o que você tem resolve o problema delas. Se você não fizer isso, você perde. Não é um conceito complicado. E eu não vejo a direita falando disso, eu não vejo a direita debatendo isso. O que me leva ao meu ponto final, que na verdade é o mais importante desse vídeo, que eu gostaria de ter feito um vídeo muito melhor do que isso pra discutir isso, mas não se preocupem porque eu vou ficar meses falando disso aqui. O maior insulto desse troço todo é que esse programa está sendo chamado de justiça tributária. Socialismo apela para as massas porque ele é visto como uma teoria de justiça.
não como uma teoria de economia, uma teoria de propriedade, uma teoria de filosofia. Não, as pessoas entendem como uma teoria de justiça. E aqui eu tô falando pessoas, eu tô falando o eleitor bobão. O bobão que votou no PT. O bobão que acha que o Brasil é pobre de sacanagem dos ricos. Os ricos do mundo fizeram vamos fazer o Brasil ser pobre. É isso. A galera que não entende nada e tudo que ele entende de economia e mundo e porque o mundo é do jeito que é ou não é, veio do professor da 7ª série dele. Que nunca ocorreu de questionar porque ele foi desincentivado, ele foi desaprendido a pensar na escola. Ele perdeu a capacidade de olhar para uma informação e pensar, talvez isso não seja verdade, eu deveria conferir. Ok? Essa pessoa acha que socialismo é legal porque ela acha injusto que alguém tenha dinheiro. E notem, às vezes a galera de direita também fala assim, é uma teoria de inveja. Não é. Às vezes é, mas não necessariamente. Ela só acha que, assim, lucro é roubo. Se essa pessoa tem esse dinheiro, é porque alguém perdeu esse dinheiro. Portanto, é correto que o governo vá lá e tire dele e dá pra mim. Não é justo que eu esteja pobre e o outro esteja rico. O que é mais justo é que a gente esteja mais igual, porque estar igual é legal. Por quê? Porque foi isso que me falaram e eu não tenho a capacidade de pensar. Eu só tô reproduzindo. Esse é o eleitor mediano da esquerda. Não é o sovaco peludo, não é cabelo azul, entendeu? Falando que literalmente todo homem é estuprador. Não é o cara que leu o Capital do Marx 35 mil vezes e consegue abrir aquilo com uma precisão igual o evangélico que vai na igreja há 40 anos e abre a Bíblia no versículo sem nem pensar. Não é esse cara. O eleitor médio da esquerda é o cara que pensa assim, eu acho sacanagem que esse pessoal na bolsa fica lá botando dinheiro e ganha dinheiro e não faz nada. E eu tô aqui trabalhando. E eu acho que eu tô aqui porque aqueles caras ficam lá de sacanagem. Esse é o eleitor médio do PT. Então, a gente precisa lembrar que não tem nada de injusto em ter lucro. Não tem nada de indigno em ser rico. Não tem nada errado em ser um investidor. Muito pelo contrário. Existe uma dignidade muito grande nisso. Quem empreende está gerando emprego. Quem está investindo está se colocando em risco, está colocando as poupanças, está colocando tudo que ele acumulou ao longo da vida em risco para tentar ganhar mais, investindo em outras pessoas que irão produzir e que irão empregar e que irão tornar esse mundo melhor. Se você teve um lucro honesto, é porque você vendeu um produto ou serviço que a outra pessoa preferiu mais do que o dinheiro dela. E se você teve lucro, é porque você olhou um problema da sociedade e resolveu. E você contratou gente, você moveu coisas, você organizou um processo de produção, você fez alguma coisa acontecer e de alguma forma você tornou esse mundo melhor. E é por isso que você teve lucro e você merece isso e não tem nada indigno nisso, muito pelo contrário. Você é uma das pessoas fundamentais para o funcionamento da sociedade. Não existe nenhuma justiça em ir tirar dinheiro dessa pessoa. Nenhuma. Ladrão é o político que vai tirar dinheiro dela pra falar que vai fazer o bem. Quer dizer, o cara não produziu nada, não resolveu nada. Inclusive, ele não tem boas ideias. A prova de que ele é um parasita incompetente é o fato de que ele é um político. É o fato de que ele está dentro do Estado. O Estado não faz as coisas por convencimento, ele faz por força. Ele fala, eu não tenho um bom argumento. Eu não tenho uma boa ideia. Eu não tenho nenhuma serventia. Por isso, eu tenho essa galera armada e eles vão tirar o seu dinheiro pra fazer o que eu acho que deve ser feito. Se a minha ideia fosse boa, eu te convencia, mas como ela é uma merda, eu tenho essa galera de fuzil. Essa é a confissão de que o Estado é inútil. Certo? Não existe justiça tributária nisso aqui. A justiça estaria em deixar essas pessoas produzirem. E o Brasil não é pobre porque tem gente rica. O Brasil não é pobre porque tem investidor estrangeiro que vem aqui investir, explorar e mandar os seus lucros para fora. O Brasil é pobre porque a gente trata esse cara como um bandido. O Brasil é pobre porque a gente fica fazendo política de vamos taxar os ricos e afastar investidor, gerador de emprego, etc. E depois ficar imaginando por que a gente é pobre. É um plano muito bem executado de destruição de riqueza. E
O caminho para resolver isso não é tratar essa galera como bandido ou como uma fonte de renda. E sim tratar essa galera como, peraí, você é um investidor estrangeiro? E eu falo estrangeiro porque assim, a gente não tem capital suficiente aqui no Brasil para acelerar esse troço, a gente vai precisar do estrangeiro. Não tem jeito, ok? Você quer vir aqui produzir, você quer vir investir? Pô, você acredita no nosso país tanto que você quer botar o seu dinheiro, você quer correr risco aqui, para gerar emprego aqui, para produzir coisas aqui, pô, obrigado. Obrigado que você veio. Obrigado por se importar, obrigado pelo... Obviamente a gente vai ter que dar retorno, claro, porque você não veio aqui pela decoração, mas, né, a coisa não andaria se não fosse você. Vambora. É isso que a gente deveria fazer. E ao invés disso, a gente afasta esse cara e mais profundamente fica colocando na cabeça das pessoas essa ideia de que o jeito que a gente vai ficar rico é redistribuindo riqueza. Que riqueza? Não tem riqueza no Brasil. A gente tá achando que o super rico é o cara que ganha $8 mil. Cara, um cara que ganha $8 mil em Nova York é um cara médio. E a gente acha que isso é uau, entendeu? A gente tem que não só ser contra isso, a gente tem que não só apontar que o Lula é bandido, a gente tem que não só defender liberdade de expressão, a gente tem que falar por que o país é rico, por que o país é pobre, por que você tá pobre, por que a inflação tá alta, quem que resolveria isso, quem que tá roubando você. Eu sei que eu tô cobrando isso, muitas pessoas, como eu já falei antes no vídeo, repito, vão falar assim, pô, mas Rafael, mas isso daí também tem que fazer. Sim, eu acho que eu poderia ter feito isso aqui muito melhor, só que eu parei de me bater sobre isso e resolvi, vamos fazer isso, vai levar um bom trabalho. Agora eu sinto saudade que em 2015, 16, 17, 18, a direita discutia isso. Agora a direita discute fofoca. E a população não entende mais, não ouve mais, não tem mais contato com isso. E quando vê a direita defendendo pautas, vê a direita defendendo as coisas deles, e o cara tá lá tudo caro no mercado, não tem ninguém explicando pra ele, aí vem a burra da Samia e leva todo mundo. Eu sinto que, e aqui eu tô já virando meu blog, eu sei, mas eu sinto que o meu trabalho, a minha missão ao longo dos próximos anos é justamente isso. Se as pessoas só entendessem o básico, mudaria. Não que viraria um ANCAPS totalmente. Um dia. Todo mundo pode chegar um dia na ideia correta. Agora, já vamos na ideia melhor. E a gente sabe que é possível que o Milei fez isso na Argentina. Isso aqui vai ser um exemplo, a gente vai ter várias outras dessas para travar. Mas eu só queria passar a mensagem de que assim, é uma coisa muito mais profunda do que esse custo, e sim a visão que as pessoas têm de riqueza e de quem é digno, do que é moral, do que é ético, e de que tem um monte de gente que acha que lucro existe porque é roubo mesmo e umas coisas idiotas assim. Não porque ele é socialista, você não tem que ficar debatendo socialista, esses caras não existem no mundo real. Mas é porque é só a pessoa ouvir alguma baboseira do professor dela da 7ª série de história, o chefe dela por acaso um arrombado, que às vezes é mesmo, e ela concluiu que é isso aí que eu precisava ver, Lula. É isso que a gente precisa desfazer. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.